paz do Senhor, né, a todos. Eu acho que todos me conhecem, né, mas se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Rose, sou esposa do Lenildo, também tenho 3 filhos, a Beatriz, o Paulo Henrique e o Daniel, moro em Santana de Parnaíba. E não tem como deixar de falar, né, que esses momentos são muito especiais, né, já está terminando, que pena, né, a gente já vai sentindo falta, né? Como é bom, né, a gente se encontrar aqui de 3 em 3 horas, mesmo que online, né? Mas isso, as palavras são muito ricas, né? Deus fala muito com cada irmão, a gente vê como Deus tem sido maravilhoso, misericordioso, né? E tem abençoado, né? Falado conosco. E é bom porque a gente sabe como é possível a gente se disciplinar ainda mais, né? Para estar buscando mais o Senhor, né? Se a gente continuasse nossa vida assim, né? De 3 em 3 horas, estar ali, né? Tirando um momento, né? Para estar na presença de Deus, orando, meditando, lendo a palavra. Então, a gente vê que isso é possível, né? É só a gente se policiar um pouco mais, né? Ou se não tanto, com tanta frequência assim, mas mais do que nós temos feito, né? Então, a palavra que eu quero dividir com os irmãos, que Deus tem tocado assim no meu coração, é uma junção, na verdade, de todas as palavras, né? A gente vai juntando tudo e elas vão se completando, né? Então, eu creio que cada palavra aqui que nós falamos, primeiramente, o Senhor trata com cada um de nós, né? Aquilo que nós estamos precisando ouvir, que a gente está precisando aprender, né? E Deus também fala com cada um, né? Então, eu gostaria de estar lendo. O meu tema é a alegria em meio à tempestade, né? Então, o Carlos me fez o convite, eu também demorei para aceitar o convite. Ele me pediu um tema, também demorei para dar o tema. A gente tem aquele temor, né, no nosso coração, porque a gente vê que Deus tem abençoado muito a vida de cada irmão, né, com palavras tão maravilhosas, né, mas a capacidade não é nossa, né? É Deus que nos capacita, né? Então, eu queria ler Romanos 12, 12, que fala assim, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E o outro semelhante, que é Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente vê aqui, a gente viu o testemunho de alguns irmãos, né, que têm passado tribulações, alguns passaram, outros que ainda estão passando, né, mas todos nós, em algum momento da vida, né, todos nós enfrentamos, né, e realmente é difícil, pelo menos eu falo para mim, acredito que para cada um de nós, né, nos alegrar, né, nos alegrar e ser pacientes, né, no meio do vale, no meio do deserto, né, como foi falado aqui, no meio da tribulação, a gente encontrar essa alegria e essa paciência, né? Nós, com certeza, ficamos muito mais no Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, em me socorrer, né? Porque ninguém gosta, né? Não é fácil, é muito difícil. Os nossos olhos parece que ficam escuros, né? A gente não consegue enxergar, né, aquilo que o Senhor tem, a gente não sabe qual é o propósito de tudo aquilo, os nossos ouvidos muitas vezes não ouvem Deus, a gente não enxerga Deus, a gente tem que andar totalmente pela fé, né? E isso aí não é fácil. É fácil a gente falar, né? A gente aconselhar um irmão, né? Calma, irmão, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso vai passar, vai melhorar. E realmente tudo isso é verdade, a gente precisa mesmo, né? Fortalecer. Mas quando somos nós que estamos passando, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. E tem uma palavra que fala, né? Que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então, de quem vai ser frustrado, né? É o nosso, né? Não é o dele, é o nosso. A gente faz os planos, mas a resposta final é a dele, e quando a resposta dele para nós é não,
é muito difícil, né? Nós falamos assim sempre que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e realmente ela é, mas quando ela não é a nossa, para nós não é nada agradável. E a gente não fica feliz, a gente não fica satisfeito, a gente se ira, a gente muitas vezes reclama, não entende por que está acontecendo aquilo, né? Mas o Senhor quer nos ensinar isso nesses dias, né? A confiar totalmente, né? Falar, Senhor, sua vontade é boa, perfeita e agradável, e confiar de todo o nosso coração, né? Não falar da boca para fora, né? Mas que seja realmente o que a gente sente, né? Porque é o que Jesus sentia, né? Jesus falava assim, que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai, né? Então ele não veio aqui para ser feliz, ele não veio aqui para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes, até nós temos o grande exemplo de Jesus, né? Jesus foi um homem experimentado em dores, então tudo que Jesus passou, né? E ali no Getsemane, né? Quando ele suou gotas de sangue, né? Que ele estava naquela angústia de morte, né? Ele estava passando por uma situação muito difícil, né? Então, quem somos nós para não querer passar, para achar que nós não temos que passar, né? Se o nosso próprio Senhor Jesus passou, né? E como ser humano, ele sentiu, né? Sentiu todas as nossas dores, né? E ali na cruz também, né? Quando ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele também não queria, né? Ele pediu para Deus afastar aquele momento tenebroso da vida dele, mas ele teve uma oração assim negada, né? Um pedido negado, né? O único pedido de Jesus que não podia ser atendido ali. E ele realmente se sentiu abandonado, né? Por causa dos nossos pecados. Foi a pior fase para Jesus, com certeza, né? A separação do Pai, que ele tinha junto uma eternidade ali, né? Então, nós temos mesmo que buscar o Espírito Santo, né? Para sentir essa alegria e essa paciência na tribulação, porque de nós mesmo é impossível, né? A gente não consegue, né? De nós a gente não consegue enxergar isso. Então, eu queria ler 2 Coríntios também 4, 8 e 9, que fala assim, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, quer dizer, o Senhor está conosco, né? Parece que é o nosso fim, parece que a gente não vai aguentar, né? Agora, dessa vez eu morro, né? Mas só parece, né? Só parece. Todos os exemplos que a gente vê na Bíblia, né, de pessoas servos do Senhor sendo provados, passando por momentos ali difíceis, nenhum deles nós lemos, nós sabemos que não aguentaram, que morreram, né? Mas todos eles estiveram ali firmes, né, confiando no Senhor, e a resposta qual foi, né? A resposta foi a vitória, né, de tudo isso. A gente pode citar muitos exemplos aqui, né, mas só alguns, né? José do Egito, Abraão, Daniel, Jó, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos os apóstolos, né? Todos eles passaram por situações difíceis, por vales, por desertos, né? E o que aconteceu? Eles confiaram no Senhor, perseveraram, e eles não foram envergonhados, eles não morreram, mas Deus deu a vitória, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Eles tiveram a vitória. E assim é conosco, né? Nós temos exemplos das nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, né? Nunca é para a morte, né? É sempre para o nosso crescimento, né? Como o Jó falou, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, né? Depois da luta, depois da prova, a gente conhece muito mais o Senhor, a gente se aproxima muito mais dele, né? E eu queria também ler aquele versículo, né? Que fala 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso
homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, nós não podemos deixar os nossos olhos, né, que na tribulação que nós estamos passando, né, como Pedro, quando ele olhou para o mar, ele afundou, né? Então, mais que a gente olhe para Jesus, olhe para as mãos de Jesus nos segurando, né, para a gente conseguir vencer, conseguir passar por tudo isso e no fim ainda estar firme, né, como o Paulo falou, né, hoje sobre o sonho que ele teve do arrebatamento, né? E ele fala que hoje, até hoje, esse sonho sustenta ele, né? Quando ele lê. Quem dera, né? Cada um de nós tivéssemos pelo menos um sonho assim, né? Uma experiência assim, né? Porque acho que é bem mais fácil assim a gente se recordar, né? E assim se agarrar, né? Mas é claro que a gente tem que ter fé para isso, né? Com os olhos da fé, né? Que nós temos que ver tudo isso, né? Olhar para o alto, né? Pensar nas coisas de Deus, né? E seguir em frente, né? Então, eu creio que, assim, o tema geral, né? É o reino de Deus. Então, acredito que dentro de tudo isso, né? O reino de Deus é aceitar a boa, perfeita e a boa e perfeita vontade de Deus, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Assim como nós oramos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu. Então, porque se nós pedimos dessa forma, é porque nós cremos que ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, que verdadeiramente a gente venha sentir isso, né? Para que a gente venha sentir essa alegria na tribulação, venha ter essa paciência na tribulação, porque a palavra fala que os dias são maus e só Deus sabe o que está por vir, né? Tudo que está acontecendo nesse mundo. Então, nós vamos precisar muito, muito, muito dessa alegria, dessa paciência, né? Nós não sabemos o que nos espera ainda, né? Mas que a gente se firme no Senhor, né? E busque tudo isso, né? Amém, era isso. Amém, Rose. Precisamos dessa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Precisamos mais do que nunca. E viver uma alegria no meio das dificuldades, né? De tudo que a gente vê de errado nesse mundo é uma força diferente, realmente é pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos alegre cada vez mais. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, nessa tarde. Agradecer, Senhor, por todos esses momentos preciosos, ó Pai. Senhor, que tu continues a tratar com os nossos corações, Pai. E como a Rose ministrou, Senhor, que tenhamos força, fé nos momentos de tribulações, porque tu és o Deus que tem prazer em abençoar, Senhor. Por isso, Pai, renova nossa fé, dá sempre da tua graça, da tua direção. Que tenhamos, Senhor amado, uma vida, Senhor, pautada naquilo que tu desejas para nós. Continua conosco, continua a tratar com os nossos corações, tudo aquilo que ouvimos, Pai, e que possamos praticar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo pela vida da Rose e de todos os irmãos, Senhor. Fica, Senhor, falando profundamente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu vejo assim, né? Jesus, né? Como a Rose falou, Jesus, ele foi um mestre, né? O nosso mestre, a nossa direção. Por isso que ele fala, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão por ele, porque ele veio como homem, né? Padeceu e sofreu, né? E tudo para deixar para nós o seguinte: olha, né? Vocês vão passar por tudo isso, mas saiba que eu venci o mundo, né? Então, nós
com as nossas limitações, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o testemunho do Gilson, né? O que mais me tocou foi o seguinte: ele falou assim, ó, foi uma forma que Deus me ensinou a olhar para ele de uma maneira diferente, né? De uma maneira assim exclusiva, soberana, né? Então, na hora que ele estava mais sozinho, ele falou, não, Deus está aqui comigo. E claro, os irmãos ajudaram bastante. Então, quando eu vi ele falando isso, acho que foi no primeiro imersão, eu falei assim, meu Deus, né? Então, para mim, foi um exemplo, né? Porque a gente passa por cada luta, não é verdade? E quando a gente olha para vocês, assim, eu, pelo menos, quando eu olho para vocês, eu me fortaleço, sabe? Então, louvado seja Deus, viu, Rose, por essa palavra. Vamos continuar orando, né? Vamos continuar intercedendo. Por exemplo, a gente tem aí a Letícia, né? Que compartilhou com a gente. Que a gente continua orando para Deus dar força para ela. Nós temos aí a Denise, né? Não sei se é a irmã do Chalupe ou da esposa, né? Também está passando um momento difícil. Temos a Silvana do Moacir, né? Que foi falado aí para a gente ter esse cuidado com as viúvas, né? Então, é isso. A obra de Deus, o reino de Deus que já foi falado, trabalhar, né? Trabalhar e trabalhar. Louvado seja Deus, Rose, por essa palavra, que ela veio de encontro à minha vida, principalmente. A gente está passando aqui com a família, um irmão que é alcoólatra, e não tem sido fácil. Hoje foi mais um dia difícil. E quando você falou de perseverar, de continuar insistindo, né? No amor de Deus para com as vidas, isso nos dá, realmente, o Espírito Santo tratando para que não desistir, né? Porque Deus ama cada um de nós, e como ama a vida dele também. Mas dizer que é fácil, não é fácil. São lutas, ele com a irmã, então às vezes é um xingamento, palavreados, muito triste mesmo. Mas Deus fala para perseverar, né? Orar, amar, né? Então que isso seja real nas nossas vidas, nos nossos familiares também, né? Porque temos muito nas nossas famílias, eu acredito que cada um de vocês tem um que precisa ser intercedido, precisa da presença de Jesus. Então, muito obrigado por essa palavra. Deus continue te usando e ela traz um acalento para perseverar, continuar firme em Jesus. Amém? Amém, amém. Esse é o tipo de palavra, irmãos, que a gente reluta muito. Como aceitar a prova? A Rose foi muito feliz, trouxe bastante exemplos de pessoas que encarou isso. Sabe, você sabe, eu gosto muito do texto de Coríntios que fala assim, Deus não permite ser tentado além de que você pode suportar. Se chegou até você, é porque você é capaz de passar por isso. Então, como Paulo exercia a prova na vida dele? Ele não murmurava, ele se alegrava. Tem um versículo em Colossenses que fala assim, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo. Por quê? Pois participo do sofrimento de Cristo, que continua em favor do seu povo, a igreja. Então, Paulo ele entendia que toda perseguição era em favor do corpo, era em favor da igreja. E não é diferente nos nossos dias, nas nossas vidas. A prova, a luta que estamos passando, Deus confiou e isso é em favor do corpo de Cristo. A vida cristã, ela acaba tendo os seus desafios, né? E essa questão de se alegrar em meio às dificuldades, né? É a gente entender a soberania de Deus, né? Entender que Ele está sobre as nossas vidas em toda a situação. E é claro, né, que a gente não está falando de passar a dificuldade rindo, né? Mas é saber, né, essa alegria interior, saber que Deus está conosco naquela situação, né? Então, e isso faz uma diferença muito grande, né? Porque nesses momentos nós também vamos manifestar a glória de Deus, né?
Então, vamos lembrar, né? A gente precisa fazer muita menção daquela passagem, né, da tempestade, né? Porque, às vezes, a gente age como os discípulos agiram, né? Senhor, o Senhor está dormindo, nós vamos morrer. Então, dá a impressão que Deus não está olhando, né? E Jesus vai e repreende o mar, né? Acalma aquela situação, fala da fé deles, né? Então, que era uma forma deles exercerem a fé. Mas, assim, houve uma tempestade, né? Para um ensinamento, né? Então, e a alegria do Senhor quando a gente passa nas dificuldades é porque haverá um ensinamento. Concordo plenamente com vocês, mas nós já fomos avisados anteriormente pelo Senhor. João 16:33 diz que no mundo nós teremos aflições. Né? No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, e nós venceremos também em Cristo Jesus. O caminho é estreito, o caminho é apertado, é difícil, né? Mas é assim, amados. Né? Não foi fácil também para a igreja primitiva, não foi fácil, né? A perseguição foi muito difícil para eles, muitos tiveram que deixar tudo para trás em Jerusalém, né? E sair, né? Devido à perseguição por ali, sabe? E sabiam que a partir do momento que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, seria dificultoso para eles. Tá? E hoje, né, a gente ainda não tem no Brasil uma perseguição velada contra o cristão. Não temos ainda, né? Outros irmãos nossos em países aí, regime muito mais fechado, ditatorial, países islâmicos, esses irmãos sofrem muito mais do que a gente. A gente não tem noção, a dimensão do que esses regimes fazem com os irmãos que vivem lá, sabe? Então, a tendência, irmão, é ficar mais difícil para nós, a corda arrochar um pouco mais. Excelente a palavra da minha irmãzinha Rose, excelente, e serve para abrir os nossos olhos, nos preparar para os dias mais difíceis que vêm pela frente. Certamente as lutas, elas vêm, né? E eu estava aqui lembrando do nosso caso aqui em casa, né? Eu, a Terezinha, a nossa filha que faleceu. Todo mundo orando, todo mundo falando para a gente, ela vai ficar boa, todo mundo falando isso aí. Mas ela foi embora. Mas como Deus é tão misericordioso, que Ele nos confortou, nosso coração. Ele levou, mas nos ensinou a como conviver sem ela aqui também. Quer dizer, tudo isso é graça de Deus em nossas vidas, né? Porque se ficar chorando, ficar se lamentando, não vai adiantar mais. Mas Deus nos confortou, nos alimentou com a tua palavra, nos deu conforto, nos animou. Hoje vivemos bem. Por quê? Porque Deus é aquilo, né? Ele levou ela, mas também nos confortou. Essa é a graça que temos, né? Que Deus, ele faz as coisas, mas ele também vê a nossa situação. Teve um dia que eu estava na empresa trabalhando, fui subir para ir para o escritório, eu parei no meio do caminho, parece que a coisa de me arrancar o coração, sabe? Falei, Senhor, você já levou, e agora? Vou ficar assim? Nunca mais tive esse problema. Então, quer dizer, Deus, ele nos conforta, Deus nos alimenta também nessa forma, né? Esse é o nosso consolo que temos. Por isso que ele fala, teremos alegria, né? Alegrai-vos, né? Vão ter problema? Vão ter problema, mas também ele vai nos abençoar. Como Jesus tratou o sofrimento dele. Em João 12:17, Jesus fala assim: agora minha alma está angustiada. Então, sentir isso, irmão, é natural. Jesus, como homem, sentiu angústia também. Aí ele prossegue: acaso devo orar, Pai? Salva-me desta hora?
mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. É que o Carlos explicava há pouco, é entender o motivo, o porquê, sabe, buscar de Deus o porquê, o propósito. Jesus falou, eu tá doendo, tá difícil, vai ser muito ruim passar a encarar tudo isso. Mas eu estou aqui com esse objetivo. Sabe, é um versículo que me chama muita atenção dessa maneira, como Jesus tratou o sofrimento dele. E aqui é o exemplo para nós, irmãos. Sabe, o Carlos foi muito feliz na colocação dele aí de no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Sabe, Jesus falou, vocês também vão encarar. Eu encarei a minha parte. Tem uma separada para vocês. O profeta Isaías ainda vai falar o quê? Quando passar pelas águas, não é se. Quando passar pelas águas, não afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimarão. Eu gosto desse versículo que não fala se passar, mas quando. O quando indica, você vai passar. Ah, meus irmãos, vai vindo na mente as lembranças desses textos, assim, acho que tem muito com tudo que nós estamos tratando aqui. Eu acho que reforça a necessidade de aceitar e tratar. Amém. É isso mesmo. Eu acho que você pode até questionar Deus, né? Senhor, né? Por que eu estou passando isso, né? É direito seu saber por quê, né? E o Senhor vai se revelar a ti por quê, né? Mas por que você e outro irmão não? Só Deus para tratar no seu coração e falar para você também, né? E o Dil foi falando, e quem sabe, os irmãos que nos acompanham há muitos anos aí, sabem das limitações da Carolina, minha filha, né? E ela é uma pessoa muito meiga no dia a dia aqui, né? E aí a Melina, às vezes, para irritar ela, dá uns 2 tapinhas assim no ombro dela, né? Ela vira para a mãe e fala, né? Eu posso saber o motivo, razão e circunstância dessas agressões? Sabe? Então, em vez de quando a menina faz isso, para ver se estimula ela, né? E ela questiona a mãe, eu posso saber por que dessas agressões? Mas a menina não agrediu, só deu 2 tapinhas nela, né? E às vezes nós estamos tomando também uns tapinhas assim das coisas da vida, né? E a gente fica sem saber o porquê, sabe? Sem saber o porquê, né? Senhor, por que eu estou passando isso, né? Mas aí, cadê o Zezinho? O Zezinho já foi embora, né? Ele deveria puxar aquela música agora, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.